Muito boa tarde, são 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2026 e o Trilhas da Democracia entra ao vivo para realizar uma análise da conjuntura política internacional. Atenção, nós já havíamos convidado, nosso convidado que já está aqui presente, antes dos episódios ocorridos na manhã de hoje, quais sejam mais um capítulo revelador da violência belicista do imperialismo estadunidense e do regime sionista de Israel, né? Os bombardeios contra o território do Irã, que imediatamente contra-atacou, lançando mísseis contra Israel e contra bases americanas no Oriente Médio. O nosso convidado é o economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde dirige a sua editora universitária da Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix, que na próxima quarta-feira, dia 4 de março, às 19 horas, no auditório do curso de odontologia da Universidade Federal Pernambuco, estará lançando, deixa eu colocar aqui o card, Eilo, vai estar lançando o livro Capitalismo e Colonialismo, de Marx, que foi publicado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, quem estiver na região metropolitana do Recife, não deixe de comparecer e prestigiar o lançamento e o debate com o professor Nildo. Nildo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia pela primeira vez. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Estimado Marco, Normando, todos aqueles que nos escutam, agradeço o convite e que coincide, como você menciona, com mais um ato de terrorismo dos Estados Unidos, né? E que defende seus interesses estratégicos como todo país imperialista. E espero não decepcioná-los aqui e que essa não seja a última vez. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, compartilhando a condução do programa, o advogado Normando Rodrigues, que tem o papel aqui, como eu sempre faço questão de dizer, de ser o agente provocador do entrevistado. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Um prazer estar de volta. Tudo bem, Nildo? Grande prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Complementando tua fala. E espero também que as demais não se façam acompanhar de eventos trágicos como o presente, mais uma agressão imperialista. É muito lugar comum na história, mas eu acho que não é demais repetir. Todo império em decadência se torna mais violento do que em qualquer outro momento da sua trajetória, e é o que nós estamos vivenciando. Bom, como esse programa está sendo ao vivo, a nossa audiência pode participar enviando comentários, fazendo perguntas direcionadas ao professor Nildo. Nildo, no intervalo de menos de 2 meses, os Estados Unidos, presidido por Donald Trump, sem autorização do parlamento estadunidense, e passando por cima, mais uma vez, do Conselho de Segurança da ONU, ordena uma ação militar contra 2 países, que é com um propósito claro de desestabilizar, ao fim e ao cabo, derrubar os seus respectivos regimes que contrariam seus interesses econômicos e geopolíticos. Em 3 de janeiro, a agressão, a invasão sem ocupação da Venezuela com o sequestro de Nicolás Maduro e da sua esposa, sob a justificativa de que o Estado venezuelano seria um Estado narco-terrorista. E dessa vez, hoje, 28 de fevereiro, o Irã, sob a justificativa de que é fundamental interromper, impedir que o Irã venha a desenvolver
o seu projeto de construção de uma bomba nuclear. Hoje de manhã eu escutava Jamil Chad, ele dizia, olha, eu estou há 26 anos na Europa e há 26 anos eu escuto que os Estados Unidos estão engajados no impedimento da construção de uma bomba nuclear por parte do Irã. A gente não pode também esquecer que, nesse período, cresceram os ataques contra o regime cubano, um cerco que desde sempre tinha algo de criminoso, à medida em que fazia com que morressem pessoas em Cuba, cidadãos cubanos, mas que se tornou muito mais agressivo com o impedimento, né, de chegada de petróleo em Cuba. Nildo, eu queria te ouvir a respeito dos fundamentos, queria que você compartilhasse com a nossa audiência os fundamentos dessa agressividade do imperialismo estadunidense nesse segundo governo Trump, na sequência daquela imposição de tarifas, né, para vários países do mundo, que foi derrubado pela Suprema Corte. O que se encontra, né, nas profundezas de todo o noticiário, tanto da imprensa corporativa, mas também dos canais, né, que ocupam esse vasto campo das esquerdas, e que você consegue visualizar nesse conjunto de ataques das Forças Armadas dos Estados Unidos contra países que desafiam, de alguma maneira, o seu poderio econômico e, de alguma maneira, interrompem essa sede, essa fome de manutenção desse império numa globalização que não é mais multipolar, quer dizer, insiste em fazer com que seja uma globalização com um polo só de poder, que seria os Estados Unidos. Por favor, Nildo, fique inteiramente à vontade para desenvolver a tua análise. Os monopólios, vamos dizer claramente, né, a CNN e a Globo, no Brasil, mas ao redor do mundo, os grandes monopólios estão aqui para manufaturar a opinião pública. Essa é a função da chamada imprensa livre. A imprensa livre não é outra coisa que uma liberdade dos capitalistas. E se você assiste a CNN em português ou em inglês, você chega à triste conclusão que, inclusive, a CNN em inglês é um pouquinho mais progressista do que a CNN em português. É algo espantoso. E como nós não temos aqui a Telesur funcionando, como diria o Hugo Chávez, nós não temos aqui a Nuestra CNN. Então, nenhum contrapeso fático do que está passando diante dos nossos olhos. A mídia chamada progressista, que eu chamo do conjunto da esquerda liberal, ela peca porque desapareceu do seu jargão e da sua análise histórica a observação sobre o imperialismo. Você pode observar... A minha internet caiu. Nildo, a minha internet caiu, mas eu já estou de volta aqui, estou no 3G. Mas aqui na minha você não caiu nada, você está em alto prestígio. Não percebemos. Mas diga lá. Então, no campo progressista, do que eu chamo de esquerda liberal, aqui no Brasil e na maior parte dos países latino-americanos, com exceção da Venezuela e Cuba, da Argentina em alguns setores, do México, pela proximidade histórica, geográfica com os Estados Unidos, o conceito de imperialismo é fundamental, e a densidade histórica da análise sobre o imperialismo daria com muita clareza que essas ações típicas de um terrorismo de Estado são constantes. Pegue o governo de Bill Clinton, por exemplo. Ele criou a doutrina do intervencionismo humanitário e, com essa doutrina, cometeu crimes gigantescos em Kosovo, etc., na Somália, crimes de guerra, que poderiam ser caracterizados como crimes de guerra. Se o que está nos ouvindo
analisar a administração de George Bush pai e de George Bush filho, portanto, já do Partido Republicano, nós vamos ver os crimes gigantescos que cometeram na Líbia e, sobretudo, no Iraque. É uma coisa gigantesca, que os monopólios de comunicação aqui, que você iniciou mencionando, eu digo especialmente, toda a televisão brasileira, ela tratou de ocultar, aparece muito, não só mais de 1 milhão de mortes, mas quase 2.200.000 iraquianos que sofreram com as sequelas de uma guerra, perdendo membros, ficando cegos, de todo tipo. É uma catástrofe gigantesca, uma catástrofe de dimensões globais. E se vocês analisarem o governo do Biden, a propósito que você menciona aqui, Marco, Cuba, o governo de Biden aprofundou todas as sanções contra Cuba do primeiro governo de Trump. E o governo de Trump mediu agora mais 23 medidas, apertando o cerco. E a ação terrorista que implicou no sequestro do presidente Maduro e da sua esposa, que também é deputada e é parlamentar no Congresso bolivariano, da República Bolivariana, era uma ação terrorista que visava, como eu disse já no dia seguinte, tem um vídeo meu no IELA analisando aquela ação terrorista, visava a ação estratégica de liquidar Cuba. O caso do Irã é muito significativo, porque depois da devastação derivada do terrorismo de Estado, sob o argumento de que o Iraque tinha armas químicas, que depois foi completamente provado pelos parlamentos, tanto da Inglaterra, daquele pequeno gangster que é Tony Blair, como de George Bush. É uma argumentação que está pesando agora sobre o Irã, mas eu diria mais. Qual é o problema de a Irã ter uma bomba atômica? E por que o Brasil não tem uma bomba atômica? Acaso a política não é uma política só de contenção, mas é uma política, o tratado é de desarmamento nuclear. Nós não vemos isso com Israel. Israel deve ter mais ou menos 320 bombas, não é? E, quer dizer, o que o imperialismo faz? Ele precisa destruir os pequenos polos regionais que aspiram a uma posição independente. No caso da América Latina, concretamente a Venezuela e Cuba. Qualquer um que está nos escutando sabe que Cuba não representa nenhuma ameaça estratégica militar para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sabem que estamos numa guerra política ideológica que a subsistência de Cuba, com 67 anos de bloqueio econômico, político, diplomático, cultural e com ações terroristas que foram desde a Baía dos Porcos, as tentativas de assassinar Fidel Castro, são ações que visam esterilizar nesse terreno que os Estados Unidos consideram uma área estratégica. Assim, muita gente usa o pátio traseiro, e é uma expressão que não se deve utilizar, porque a América Latina é estratégica para os Estados Unidos na sua busca de hegemonia mundial, com matérias-primas, segurança hemisférica, portanto, no terreno militar, e, sobretudo, força de trabalho barata, porque nem os escritórios de Manhattan, nem a agricultura da Califórnia funcionam sem os latino-americanos. Então, tanto o Irã, que é uma força independente e antisionista no terreno do Oriente Médio, como Cuba e Nicarágua aqui, tem que ser exterminada. Agora, eles vão sempre continuar, para toda a América Latina e para o Oriente Médio, colocando o nervo da estratégia imperialista. O conceito de anti-imperialismo, a política anti-imperialista e o conceito de soberania tem que ser extirpado até seus mínimos detalhes. De tal maneira que, se o Irã avança e pudesse beneficiar o urânio a ponto de chegar a 90% e construir a bomba atômica, que seria uma novidade extraordinária e seria muito bem-vindo para o equilíbrio do mundo, isso é inaceitável para o imperialismo e para seus asseclas na Europa. Isso é claro, a Europa está de joelhos para os Estados Unidos. A Europa não tem projeto algum. Isso deixou no mundo inteiro, sobretudo na América Latina e no Brasil, um monte de gente órfã, porque o pessoal pensa que um suposto equilíbrio com os Estados Unidos é uma Europa mais forte, mas a Europa está de joelhos com os Estados Unidos e é cúmplice de todos os seus crimes. E no caso, Marco, da Venezuela e de Cuba, é uma região estratégica. Agora, nós temos que ver que essa disputa é de longo prazo e ela tem, agora, no imediato, um terreno militar. A ação de Trump
contra o Irã, no que diz respeito ao programa nuclear, teve certa eficácia. Mas por que está voltando à tona? Está voltando à tona porque talvez aquela eficácia não foi suficiente para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E para a crise dentro do Israel, que também não é uma situação fácil para a classe dominante e para esse regime odioso, racista, que tem que ser exterminado, que é o sionismo. Isso, nós temos que fazer uma campanha, como todos participamos, de uma campanha contra o apartheid. Israel não tem direito à existência se os palestinos não tiverem direito à existência. Essa é a minha formulação. E isso, os Estados Unidos, naturalmente, eu faria apenas, talvez, quero manifestar aqui com o Normando, a ideia ou o suposto que ele lançou aqui de um imperialismo em decadência. Normando, eu coloco em questão isso, porque é claro que o imperialismo estadunidense tem uma disputa terrivelmente adversa para disputar com a China e com o continente asiático no chão da fábrica. Mas, nas relações comerciais, como bem o Marco recordou aqui, as medidas protecionistas de Trump não impediram que os Estados Unidos fechassem o ano passado com quase $1 trilhão de déficit comercial. E as medidas de Trump são ineficazes, porque lançar mão de medidas protecionistas somente se tem um revigoramento da produtividade do trabalho e da indústria dentro dos Estados Unidos. E competir com aquele dragão asiático é uma tarefa quase impossível nas condições atuais, Normando, quase impossível. Eu diria, o Marco caiu aqui, mas nós estamos vivos e coleando no México. É uma dificuldade imensa, Normando, e todos que nos escutam aqui, os Estados Unidos rivalizar com a China. É isso que leva a algo fundamental, e com isso eu concluiria a minha primeira observação, com o fato de que, enquanto a China, ou mesmo o Irã, tem uma coesão interna muito forte, os Estados Unidos não possuem uma coesão interna. Socialmente estão divididos, o sistema político está em frangalhos, o Partido Democrata não sabe em que planeta se encontra, não consegue ter uma alternativa, não consegue enfrentar o estrago que Trump fez dentro do Partido Republicano, e mais agora que ele não tem a menor possibilidade de reeleição. Ele está redefinindo através de um ultraconservadorismo que me lembra, em alguma medida, o governo de Ronald Reagan, de 81, é aquela onda chamada conservadora. Conservadora e com uma ofensiva militar impiedosa, porque o que eles fizeram na América Central, o que Reagan fez na América Central na década de 80, é absolutamente criminoso, né? Os terrorismos de Estado na América Latina não se explicam sem o apoio sistemático à concepção, implementação e ocultamento da realidade desse terrorismo de Estado. Então, essa coesão interna dentro dos Estados Unidos é muito difícil de ocorrer se eles não conseguem ganhar a fronteira do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico em escala mundial. O empobrecimento continua, as classes populares estão cada vez mais deterioradas dentro dos Estados Unidos, os trabalhadores perdem posições, os democratas não conseguem canalizar essa iracúndia popular contra o sistema, quem o faz é a direita. Em alguma medida, mais ou menos o que ocorre no Brasil ou nos países latino-americanos. Como a esquerda progressista não consegue canalizar esse ódio de classe latente, a direita verbaliza isso através de uma crítica ao sistema em abstrato, embora ela seja a alma do sistema, mas ela se apresenta. E uma esquerda bem comportada, uma esquerda liberal, que encarna apenas um espírito republicano hipotético ou imaginário, não consegue capitalizar. Lá dentro dos Estados Unidos é a mesma coisa. Agora, o movimento geral, né, tem particularidades próprias de um império e particularidades próprias de sociedades subdesenvolvidas e dependentes como a nossa. Então, eu entendo quando o Normando diz, olha, um imperialismo em decadência, ele se torna mais agressivo. Eu diria, um imperialismo ameaçado se torna mais agressivo, não necessariamente em decadência, porque a tese da decadência, me desculpe eu me estender aqui um pouco, Normando, mas valorizando a tua hipótese aqui, que deve ser sempre discutida com muito rigor,
A ideia de que o imperialismo é decadente, eu diria que é uma decadência de longo prazo, mas isso pode afetar até os nossos bisnetos, de tal maneira que nos desarma para um combate imediato aqui e a necessidade imperiosa de uma política anti-imperialista na América Latina e especialmente no Brasil. Nildo, nós gravamos ontem uma entrevista com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Plininho, que começou a sua fala fazendo uma referência à tese do Mesaros da crise estrutural do capitalismo, né? E, num determinado momento da sua fala, ele disse: olha, Marco e Normando, quando o Mesaros fala da crise estrutural do capitalismo, não quer dizer que o capitalismo está à beira de uma bancarrota, né? Mas que é um processo de longa duração. Me parece que, depois você me corrige se eu estiver errado, né? A ideia da crise do imperialismo, né, também é uma crise de longa duração, não é que ele vá sucumbir, né, nos próximos anos, até mesmo até a metade do século XXI, mas é um processo de longa duração que já demonstrou determinados sinais. Antes de passar a palavra ao Normando, eu gostaria de fazer a leitura, uma primeira passagem aqui de leitura das mensagens. Douglas Leite: boa tarde, camaradas, ao pé do canhão, desde Itatiba, São Paulo. Christian Heimer, o Império contra-ataca. Felipe: parece que deu ruim para o Khamenei. Pode ter dado ruim, mas eu acho muito difícil que o regime iraniano não resista até os últimos limites, né, contra essa tentativa de desestabilização. O Johnny Walker pergunta: os Estados Unidos alega ter assassinado o Khamenei? Parece que não. Eliana Rodrigues diz: boa tarde, Marco, boa tarde, Normando, boa tarde, Nildo. Triste coincidência, mas oportuna para nossa reflexão. Eduardo: grande Nildo Ouriques. A Fátima: fora Trump, fascista desgoverno. Vinícius: Revolução Brasileira mais do que nunca ao pé do canhão. Li: cheguei, estou aqui. Vinícius: boa tarde, comandante Nildo Ouriques e todos os demais. Silvia de novo: a Europa sempre massacrou territórios e hoje terceiriza e apoia quem o faz. Que aula maravilhosa do professor Nildo. Duas mensagens aqui, Nildo, que a gente poderia deixar, duas perguntas que a gente poderia deixar para a parte final do programa. Pelo menos essa é a minha proposta de encaminhamento, né? Uma pergunta do Álvaro: o Brasil tem uma esquerda pró-imperialista? Concorda com essa afirmação? Caso sim, isso é um fenômeno novo na história do país? A gente poderia deixar para a parte final do programa, né, essa questão, se vocês concordarem, né? E deixa eu ver aqui. Vinícius Souza: Lula favorecendo as ações imperialistas, copiando o discurso pacifista hipócrita da União Europeia, discurso que não cabe aqui. Lembrando que, ainda na parte da manhã, chegaram até nós as declarações da Ursula von der Leyen, do Antônio Souza, da União Europeia, da Comissão Europeia, de Jacques Chirac, primeiro-ministro da Inglaterra, e, não obstante pequenas mudanças, o mesmo discurso de necessidade de saídas diplomáticas, mas sempre fazendo acusações ao governo do Irã e repetindo o que Trump afirma, de que o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Normando, você com a palavra. Essa história é muito antiga, né? Aliás, por falar em muito antiga, o mito da decadência do Império Americano é título de um livro do professor Fiore, lançado no ano em que meu filho nasceu, e meu filho já vai fazer 30 anos, está fazendo doutorado em economia agora. Mas é só para ter a dimensão. É muito antigo também o mito da bomba nuclear, né, da ogiva nuclear iraniana,
né? Todo mundo sabe, mas a grande discussão que falta fazer a respeito quando esse tema vem à baila é que o Oriente Médio tem uma teocracia radical, né, e racista que detém armas nucleares, que é Israel, né? E é negada a outra teocracia, né, porque islâmica, né, que tem a paridade de armas. Eu vou destacar 3 coisinhas rápidas, né, sobre isso tudo que a gente está comentando. A primeira, na fala do Nildo, me chamou a atenção logo no início, a questão da frente interna nos Estados Unidos. É interessante a gente destacar que lá nos 11 anos da Guerra do Vietnã, o Executivo nunca teve autorização do Congresso para travar a guerra. Ela sempre foi travada com subterfúgios jurídicos, né, para não depender da autorização do Congresso, como a Casa Branca vem fazendo na maioria das intervenções que o Lula listou, em quase todas elas, afinal, não teve autorização do Congresso. Se não me falha a memória, acho que só o caso do Afeganistão, depois do 11 de setembro de 2001, é que teve autorização do Congresso. Agora, tem uma coisa na frente interna que é interessante, para além do descaso para a constitucionalidade deles mesmos, da pseudo-democracia liberal norte-americana, tem a questão da reação de parlamentares do próprio Partido Republicano, que aconteceu com várias falas imediatamente após e condenando o sequestro do Maduro, tanto senadores quanto representantes, né, republicanos bateram no Trump, e a mesma coisa aconteceu hoje de manhã. Tem falas com repercussões interessantes de senadores e representantes do Partido Republicano. E eles estão numa conjuntura interna muito mais dividida, talvez, do que em qualquer outro momento, talvez mesmo do que nos anos 60, quando se também falava de uma guerra civil, da possibilidade de uma guerra civil, tamanho enfrentamento interno. Mas, diferentemente dos anos 60, hoje nós temos um quadro com colunistas de New York Times, de Washington Post, de The New Yorker, especulando o cancelamento das eleições de meio termo para novembro desse ano, coisa que, na minha memória de vida, jamais aconteceu naquela pseudo-democracia. Isso tudo para falar o seguinte, me parece que sim, o Nildo levantou essa bola, né, há uma fragilidade interna no apoio a mais essa agressão, né, isso talvez renda alguns frutos. E um dos motivos da fragilidade é que para o Trump é muito claro, aliás, para a sociedade americana, para setor reflexivo da sociedade norte-americana, é muito claro que para o Trump é uma questão de negócios, né? Assim como a agressão ao Maduro, o ataque agora ao Irã, combinado com o Estado sionista de Israel, foi feito assim que as bolsas americanas fecharam, quando o mercado fechou. Na véspera do ataque, a Bolsa de Futuros de Chicago, que negocia as commodities em valores de futuro, eles fizeram uma divisão de competências, na Bolsa de Chicago, o trigo, o milho e a soja dispararam em valores recordes dos últimos 10 anos ante a iminência de um ataque. E quando ele faz o ataque com os mercados fechados, é para favorecer quem tinha informação privilegiada e quem estava lendo essa conjuntura. E, para fechar, a questão dos objetivos, né? Além do objetivo de Israel, da grande Israel, né? O Netanyahu mostrou até mapa do Oriente Médio redesenhado com as fronteiras voltando até o Canal de Suez e se expandindo, né, para o sul de outras repúblicas. Mas o objetivo norte-americano, externo, me parece muito claro em negar mais uma casinha de fonte de energia à China, no tabuleiro do mapa internacional dos hidrocarbonetos, né? Ele fez isso na questão da Venezuela, olha, você não vai mais comprar petróleo daqui, e agora faz isso com relação ao Irã. Você não vai mais comprar petróleo daqui. Sendo que no caso do Irã está muito próximo
da iniciativa Cinturão e Rota, né? É um objetivo estratégico da China, o desenvolvimento no sentido do Oriente Médio, e talvez isso não fique tão barato. Só para provocar o Nildo com mais essas questões. Antes de tu falares, Nildo, só para... então, mais uma pergunta aqui sobre se Ali Khamenei teria morrido nos ataques, né? E as informações é que Netanyahu disse que Khamenei já não está mais entre nós, o governo do Irã nega, e existem imagens aéreas da região, da residência do líder supremo do Irã, e realmente a visão é de uma destruição completa. A gente precisa esperar ainda para confirmação ou não dessa informação. Por favor, Nildo. Bem, são muitas as questões, né? Todas elas muito densas, que demandariam, como eu disse aqui no início, um tempo bolivariano, assim, umas 5 horas. Mas, veja, se confirma essa notícia do assassinato de Khamenei, se reafirma a mesma estratégia da Venezuela. Tira-se o líder, o presidente Maduro, e se abre negociações com um revólver na cabeça de quem fica. E a mesma coisa no caso do Irã. É uma tentativa de desestabilizar dentro do sistema político a liderança e aquela figura que representa uma coesão da parte majoritária da sociedade. Não é um golpe qualquer, mas isso nós temos que aguardar a situação. Quanto à tese da crise estrutural de Mesaros, eu nunca concordei com ela. Ela me causou uma certa simpatia no início, mas ela é insustentável. No texto de Mesaros, a ideia de uma crise estrutural é a parte mais débil do trabalho de Mesaros, que está naquele livro Para Além do Capital. Insustentável, meu juízo. As crises capitalistas, elas são crises cíclicas, muito violentas, é certo, cada vez mais. Mas uma crise estrutural, a meu juízo, depende de um dado fundamental. Quem é o coveiro do capitalismo? Porque aí coloca em risco o sistema. E coloca o risco em sistema, talvez não de sua morte imediata, mas de contradições e antagonismos tão profundos que dentro do establishment, dentro dos Estados Unidos ou na antiga Inglaterra, são insolúveis. Eu vou aproveitar a oportunidade que vocês me dão. Finalmente está traduzido para o português e dentro de 1 mês estará já disponível para a venda na editora da universidade o livro de John Hobson, O Imperialismo, um estudo. Esse livro foi o livro que chamou a atenção de Lenin. Hobson não era, desde logo, um marxista, um bolchevique, nada disso. Era alguém do Partido Trabalhista que vinha da tradição fabiana. Aquela tradição fabiana, na Inglaterra, muito forte, que supunha que o sistema era bom, mas ele precisava estar turbinado por reformas constantes, em que os sindicatos, os trabalhadores, eram muito importantes para mover as lutas contra o capital e impedir que a Inglaterra sofresse a decadência do controle das finanças. Esse livro foi escrito em 1903. E todas as previsões de Hobson se confirmaram a partir de 14 com a decadência definitiva da Inglaterra. Mas quem estuda o longo período do século XVIII e XIX vai ver que a ascensão do Império Inglês, que, digamos, se consolida ali por 1830, segundo Marx e Engels, em cartas que trocavam sobre o capital. Quer dizer, a hegemonia inglesa contra a França no Mediterrâneo se estabeleceu de maneira definitiva em 1830. Ela só foi mostrar seu esgotamento na Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18. Nesse período, todos os crimes foram cometidos de maneira absolutamente impune e com uma violência extraordinária, não é? Isso para refletir que uma crise estrutural depende, naquele caso, da decadência do Império Britânico, ela dependeu da ascensão do Império Estadunidense, que rivalizou com a Inglaterra, aproveitou as circunstâncias e fez uma política que enterrou para sempre aquele século britânico, aquela paz britânica, e instituiu essa hegemonia estadunidense que dá mostras de profunda crise, nos termos que eu mencionei. Então, eu não creio que... Nildo, só para
Quando você fala do coveiro, você está falando do sujeito histórico da Estou falando Revolução? da existência de um movimento socialista ou de formas de articulação dos trabalhadores em escala global. Nós não temos as internacionais comunistas, nós não temos nenhum farol, como foi a União Soviética, digamos, até 89, para usar uma expressão batida no meio dos comunistas, dos socialistas, dos revolucionários, até dos anarquistas, que gostavam, mas criticavam, obviamente, a experiência bolchevique, a experiência soviética. E a China não é propriamente um farol do mundo, porque ela está integrada ao sistema capitalista, como a antiga União Soviética nunca logrou. Não porque não quisesse, porque tinha um bloqueio sistemático dos Estados Unidos, não só em relação à Rússia, mas em relação à Tchecoslováquia, à Romênia, à Hungria, Iugoslávia, enfim, todo aquele mundo socialista que, a despeito das imperfeições, crescia e queriam se integrar no sistema, mas o sistema proibia. O Muro de Berlim foi criado numa noite, muito mais por iniciativa do Ocidente do que por qualquer outra coisa. Aí temos que analisar, claro, a divisão das Alemanhas. Né? Então, essa crise estrutural é uma expressão que eu tenho grande desconfiança e que eu não vejo solidez teórica, e menos ainda evidência histórica. Agora, eu queria comentar algo muito importante que o Normando diz, é que o sistema liberal burguês que existe nos Estados Unidos e que a classe dominante aqui chama de maior democracia da América, o Lula mesmo esse dia falou, eu e Trump temos que nos entender porque nós temos as duas maiores democracias da América. Os Estados Unidos não têm uma democracia e está longe de conseguir tal objetivo. Por quê? Como o Normando mencionou aqui com muita perspicácia, aquele regime parlamentar convive bastante bem com as atrocidades que eles fazem no mundo. E o Normando recordou aqui com propriedade Vietnã. Vietnã, os Estados Unidos tiveram que se retirar porque perderam 50 mil soldados. E porque dentro dos Estados Unidos, a erupção das massas, dos intelectuais, por exemplo, um intelectual como Noam Chomsky, como Howard Zinn, como tantos outros extraordinários intelectuais, o movimento sindical, o movimento pelos direitos civis, etc., se levantaram com uma violência que dividiu a sociedade estadunidense. E Kissinger teve que declarar que, ainda perdendo, ele disse, como é que sai do Vietnã? Ele disse, bom, declara uma vitória e sai. Mas era uma derrota contundente que essa extraordinária nação que é o Vietnã imprimiu ao imperialismo, ensinando a todos nós uma lição histórica. Tudo que é sólido se desmancha no ar, meus camaradas, tal como mencionou Marx. E essa ideia de que o imperialismo é invencível não o é. Vamos deixar claro, só um profundo desprezo pela história e um pragmatismo muito rasteiro e imediato para sustentar essa ideologia que, contrastada com a história, cai por terra. Nós temos inúmeros exemplos. Mas, Nildo, desculpa te interromper. Muito se fala que os Estados Unidos aprenderam com a derrota no Vietnã, mas isso no sentido negativo, né, de uma derrota imposta por uma força minoritária em termos militares. Mas esse aprendizado não pode ser visto também num sentido positivo para o imperialismo estadunidense. À medida em que, ao invés de invadir e ocupar, na verdade, faz uma blitzkrieg, uma invasão relâmpago, sem ocupação, deixando o problema ser resolvido numa direção de construção de dissidências internas que geralmente levam a guerras civis. E isso não pode ser um novo modus operandi do imperialismo estadunidense? Sem dúvida, mas não porque o imperialismo aprendeu, porque as condições científico-técnicas mudaram completamente. E essa é uma questão fundamental. No caso da Venezuela, as informações que nos chegam, eu tenho contatos com muita gente de lá, é que o bloqueio não... Primeiro, muito importante a gente dizer, o efeito das sanções contra um país. O efeito das sanções é um efeito de uma estratégia prolongada. As primeiras sanções contra a Venezuela começaram com aquele simpático democrata preto, primeiro preto na Casa Branca, que foi Barack Obama. Ele começou com 7 altos funcionários da Venezuela que eles começaram a fazer. No caso de Cuba, são 67 anos de bloqueio. Eu estive lá
depois de alguns 7, 8 anos que eu não ia, fui muitas vezes a Cuba e estive agora em fevereiro passado lá. E a resistência da sociedade civil cubana, com mais a vanguarda do Partido Comunista, é algo admirável para todos nós. Vocês não precisam ter simpatia nenhuma pelo regime cubano, pelo Díaz-Canel, pelo Fidel Castro, pelo Che, pelo Raul, mas tem que observar a história. Como é que uma ilha no Caribe, uma pequena ilha do Caribe, a despeito de ser a maior ilha do Caribe, enfrenta um império e não foi derrotado até hoje? Porque Fidel sempre disse, claro, se entrarem aqui, é óbvio que com o poderio dos Estados Unidos, eles vencem a batalha, mas vão recolher pó e sangue. É claro que os Estados Unidos, nas condições atuais, não podia fazer isso na Venezuela, mas as sanções que desgastaram imensamente o regime, o sequestro de 35 bilhões de dólares por parte da Inglaterra nas reservas de ouro de maneira absolutamente ilegal, o confisco das empresas venezuelanas a Citgo dentro dos Estados Unidos, desapropriação, assim sem mais, uma ladroagem, uma roubalheira, uma pirataria completa, com a conivência, quero dizer aqui, a propósito de uma aguda observação do Normando, da justiça estadunidense, completamente submetida a uma razão de Estado. Então, eles aprenderam sim, mas as condições científico-técnicas do domínio militar mudaram radicalmente. Então, eles sabem que nós estamos conversando nesse momento. Eles controlam do WhatsApp aos céus até aquela cobertura militar que Israel tem para que poucos mísseis cheguem lá. Eles não podem fazer isso com a Rússia e com a China, mas eles podem fazer com todos os demais países. Não podem fazer isso com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tem dispositivo militar, força militar, para jogar uma bomba na Coreia do Sul e desestabilizar o sistema em escala mundial. Então, tanto é que Trump, quando se elegeu, disse: eu vou colocar esse Rocket Man, que era o presidente da Coreia, de joelhos. E depois foi lá, bateu a mão, cumprimentou, e ninguém fala da Coreia do Norte. Por quê? Porque tem a bomba. O Brasil precisa ter a bomba. O Brasil precisa ter um projeto nuclear e desenvolver a bomba. Mas nós precisamos aqui de uma doutrina militar, nós precisamos de um conjunto de coisas que nós não temos para enfrentar o mundo que está aqui. Então, Marco, definitivamente, o imperialismo aprende, eu tenho minhas dúvidas, porque na natureza do imperialismo, o imperialismo tem contradições e antagonismos que dispensa a memória histórica e as lições, sobretudo as derrotas. Porque é do imperialismo, em primeiro lugar, a força política. Em segundo lugar, a força econômica. Decisiva, a força militar. E, muito importante, a força ideológica. De tal maneira que milhões acham que o American Way of Life, quer dizer, aquele sistema de vida que... Escuta, olha a arquitetura de nossas cidades, olha essa loucura que é o shopping center, olha a forma do parlamento, olha o comportamento dos executivos, olha o comportamento dos professores universitários, eles imitam os Estados Unidos como se fossem macaquitos, assim, e papagaios, reproduzindo aquilo, é terrível. Isso é uma vitória ideológica dos Estados Unidos. Mas eles têm contradições que, mesmo aqueles que, digamos assim, Marco, para pegar a tua pista, que tem duas moléculas de memória histórica e que podem aprender, eles também sucumbem a uma razão de Estado e a uma dinâmica do imperialismo que não pode conviver com o mundo, por exemplo. Eu discordo que o mundo é multipolar. Eu não trabalho com o conceito de sul e norte global, eu não trabalho com o conceito de multipolaridade. Tudo isso, para mim, são armas ideológicas de um pensamento conservador que se introduz nas forças progressistas precisamente para esterilizar e deixar de estudar a dinâmica do imperialismo, que eu acho que é a grande questão que nós precisamos fazer. Por isso, quando vocês me convidaram, fiquei muito feliz, porque a gente pode tratar com a chapa quente a ação imperialista. O meu temor, ou a minha suspeita, é que, a despeito das evidências, como esse bombardeio criminoso de hoje, e como as ações terroristas contra a Venezuela, o bloqueio a Cuba, as sanções contra todos os países, as medidas protecionistas, não recoloque na agenda brasileira dos governos, dos partidos, dos sindicatos, dos intelectuais, a temática do imperialismo. Ela é decisiva. Eles preferem falar em sul e norte global, globalização, multipolaridade, quinquilharias ideológicas, e quero deixar claro aqui, não é por
por inclinação doutrinária. Se me chegasse aqui e dissesse, Nildo, esqueça a teoria do imperialismo de Robson, de Lenin, de Otto Bauer, de todos que vocês quiserem, eu descartaria. Aqui tem uma boa tese sobre multipolaridade que está governando o mundo. Eu abandonaria de bom grado. Mas tudo que eu leio, os autores mais festejados, olha, me permitam dizer isso aqui sem nenhuma ponta de arrogância, o clima nas universidades brasileiras é deplorável. O grau de exigência intelectual é muito baixo. E os partidos políticos não produzem teoria, Marco e Normando. E eles vêm importar da universidade, no momento que a universidade está mais pobretona, as teorias. É um desastre. Eu acompanho as páginas dos partidos, dos grandes e dos pequenos, dos sindicatos, dos poucos intelectuais independentes que temos, e vejo a vida dentro da universidade, em que planeta nos encontramos. Há um desarme, há um desprezo pela teoria, um desarme teórico, em consequência, é terrível. Então, eu não creio... Mas agora você está à frente de uma editora universitária com a possibilidade de resgatar muito desses textos, né? Se você me deu, e te agradeço profundamente você ter difundido a atividade que eu vou fazer em Recife. O que eu vou fazer em Recife? No Sindicato dos Professores da Cidade do Cabo, que é ali do lado da capital dos pernambucanos, dar um curso sobre educação nos países subdesenvolvidos e lançar esse extraordinário e inédito escrito de Marx em português, que é Capitalismo e Escravidão. Os cadernos de anotação do gênio alemão na biblioteca do Museu Britânico sobre a história da conquista do Peru, a história da conquista do México e 13 autores que trabalharam o tráfico de escravos. E veja, Marco, a editora da nossa universidade tem 46 anos. É a primeira obra de Marx. Eu digo para aqueles mais conservadores que, finalmente, a editora está sendo pluralista, porque publicou conservadores, liberais, social-democratas, mas nunca um marxista. Agora já temos um marxista, estamos entrando, digamos assim, num terreno normal, mais democrático. Está começando a se democratizar. Se depender de mim, onde passou um boi, passa a boiada. Já estamos soltando aqui no próximo semestre, quero divulgar aqui, O Imperialismo de Hobbes, também inédito em português, que recomendo vivamente, um texto de 1903, e quero dizer para vocês, quando eu li o Lenin, O Imperialismo Fase Superior, o Lenin começa na primeira página e diz: eu li a obra de Robson, a obra sobre o imperialismo mais importante em língua inglesa, e começa a dissertar. Como foi um panfleto popular, não é um livro de teoria de Lenin, o imperialismo é um panfleto popular, escrito para as massas entender a guerra e a revolução. Bom, eu, com o vigor da minha juventude e também com a falta de rigor, eu disse, bom, o Lenin já disse tudo. Depois, em 1988, portanto, muito tempo atrás, quando eu fui para o México, eu encontrei essa edição espanhola e li. Eu fiquei abismado, digo, esse texto aqui é maravilhoso, são 400 páginas, todo mundo tem que ler, porque Lenin recolheu ao calor do combate. Robson fez uma análise do imperialismo britânico extraordinária, analisando desde o racismo científico, a manipulação da imprensa, o controle econômico, a luta espacial, e ele foi que anotou que a característica distintiva não seria mais a exportação de mercadorias, mas de capital. Então, tudo que eu puder fazer aqui para ampliar o horizonte intelectual, a curiosidade e o espírito crítico, naturalmente vou fazer. Espero. Nildo, está prometido que, quando do lançamento do livro do Robson, a gente vai marcar um programa contigo. Mas a gente não está na Praça da Revolução assistindo a um discurso. Ainda. Eu estou falando. Dizendo que nós temos só 10 minutos pela frente, e eu gostaria de fazer, possivelmente, a última pergunta. A gente não vai ter tempo, está muito grande a participação aqui no chat do programa. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer a leitura de todas as perguntas, mas eu queria que a gente encerrasse esse programa de hoje te pedindo para analisar os possíveis cenários da forma como os Estados Unidos vêm intervindo em outros países, Venezuela e Irã, de maneira militar, mas quais são os cenários que se apresentam depois dessa experiência venezuelana e iraniana em curso,
quais são os cenários que você vislumbra para 2026 na América Latina e Caribe, pensando em dois países que vão ter processos eleitorais que prometem muita polarização. Quando eu falo polarização, reforço isso, não estou dizendo que são dois extremos, né? Mas dois polos da política. Eu estou falando da Colômbia e do Brasil. O que você espera para a ação estadunidense, do imperialismo estadunidense em 2026, particularmente no Brasil e na Colômbia? Eu queria recolher um dado que o Normando menciona, que são as dissidências dentro do Partido Republicano. Elas dão uma demonstração de que o domínio de Trump sobre aquela máquina burocrática e estatal não é tão garantido assim, e que, em função dele não ter mais poder de reeleição, Normando e Marco, a rebeldia de alguns republicanos... Pelo menos por enquanto. Menos por enquanto. Premido por circunstâncias locais de eleições nos Estados Unidos, tem um potencial de crescimento, porque os republicanos terão que escolher o candidato sucessor de Trump. Claro que figuras como Rubio, mafiosos desse tipo, é claro que estão ganhando a dianteira, estão redefinindo o partido, e por isso mesmo tem republicanos descontentes. Mas nós temos que ver que lá dentro dos Estados Unidos é preciso, para esse cenário latino-americano, verificar em que medida a sociedade civil vai reagir. Dentro dos Estados Unidos, nós temos muitos protestos dentro dos Estados Unidos. É uma lástima que, por isso mesmo, né, a CNN não divulga aqui, mas os protestos dentro dos Estados Unidos, em vários estados, e não só vinculados com os latinos ou com os pretos, não, vinculados com o branco WASP, né, o branco puritano, protestante, etc. É uma luta de classe muito intensa. O grau de pobreza dentro dos Estados Unidos, o grau de pobreza relativa e absoluta cresce, é um problema grave. A falta de coesão também cresce, ela se manifesta nos partidos políticos, mas os partidos políticos, mais do que uma caixa de ressonância, são um mecanismo de controle, tanto republicano quanto democrata. Não vamos iludir com o democrata. Então, o cenário latino-americano depende, em primeiro lugar, dessa disputa lá dentro dos Estados Unidos. É claro que, em última instância, Marco, depende das nossas forças. E você menciona bem, há aqui uma polarização no Brasil, eu diria uma polarização eleitoral. Mas, observe, o programa econômico praticado pelo governo de Lula e Alckmin é o mesmo programa praticado por Bolsonaro. As pessoas vão se irritar com isso. Tirando a política social, que pode derivar aqui agora, a economia política do rentismo está baseada em 3 ou 4 pilares. Primeiro, a manutenção da dívida interna como um mecanismo de especulação e de assalto da riqueza do Estado e de austeridade para o povo em todas as áreas. Segundo, a ampliação do latifúndio. O Lula diz com extremo orgulho que ele dá o maior plano safra da história do país e ele abre mais de 300 mercados, sobretudo para as mineradoras e o agro. Isso também é. Terceiro, a abertura do país com um tratado de livre comércio com a Europa e já se especula um tratado com a China, fortalece o caráter monopólico dos comerciantes aqui. Tanto a Luísa Trajano como o velho da van aqui de Santa Catarina vão ficar imensamente felizes. Embora um vai votar no Bolsonaro e outro vai votar no Lula. Mas o setor comercial ganha, os preços se dolarizam e o povo vivendo na base da superexploração. Então nós temos uma burguesia industrial decadente, uma burguesia comercial fortalecida, uma burguesia agrária dentro e fora da fronteira muito forte, e o setor bancário, como vocês podem ver as conferências do BGT Pactual e de André Esteves, que é íntimo de Haddad, frequenta, leva lá, etc., é grave. Então, nós vamos ter uma eleição polarizada eleitoralmente, mas não de projetos distintos no terreno da economia. E eu lamento as últimas ações do Lula, que o Lula não reconheceu o resultado da Venezuela, o Lula vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, e o Lula, numa entrevista para uma jornalista aí da UOL, disse que não importava com a sorte do Maduro. Quer dizer, essa diplomacia do Lula, ela não é nem altiva e ativa, ela está muito alinhada com as teses do Partido Democrata e do Vaticano.
Então, na Colômbia, a situação é radicalmente distinta. É claro que a ação sobre a Venezuela arrefeceu o ímpeto de Gustavo Petro, óbvio, por razões óbvias. O governo da Venezuela, que abriu o setor petroleiro e voltou com a legislação, que era a legislação do Pacto del Punto Fijo, daquilo que foi revogado por Chávez. Aquilo está sendo negociado porque Delcy Rodrigues tem uma arma na cabeça. E Gustavo Petro, a mesma coisa. Gustavo Petro conseguiu uma base social e uma ação de governo muito mais intensa, muito mais crítica e muito mais forte. Então, são eleições polarizadas. Agora, a despeito das diferenças que são gigantescas entre os dois países, eu quero dizer aqui, tinha muita gente aí do PSOL, do PT, sobretudo do PSOL, que dizia, olha, o Lula tem que atuar como Gustavo Petro. O problema é que a realidade da Colômbia é completamente diferente da brasileira. Eu acho que o Lula tem vantagens que podia explorar e não explora, por alinhamento ideológico com os Estados Unidos, que o Gustavo não tem. E o Gustavo tem vantagens que o Lula não pode ter. O Gustavo Petro tem que desmontar lá na Colômbia um regime de terrorismo de Estado, que foi o maior laboratório que os Estados Unidos fizeram aqui depois da Guerra Suja no El Salvador e na Guatemala, que eu acompanhei com rigor. Ou com o extermínio de 30 mil argentinos naquela ditadura breve e feroz e criminosa. Então, Gustavo Petro tem que instituir lá as formas mais imediatas, mais primárias de um regime liberal burguês. Essa é a diferença entre os dois governos. Daí que a radicalidade na Colômbia e a presença do movimento de massas, que Gustavo Petro nunca renunciou, aqui o Lula admitiu aquela forma vulgar e pobretona de Fernando Henrique, que era o presidencialismo de coalizão. E aí, essa é a diferença. Por isso que lá tem uma polarização com a chapa mais quente. Aqui tem uma polarização eleitoral que a classe dominante está muito tranquila, porque ela diz, se vencer o Lula, está ótimo. Se vencer o Bolsonaro, a gente toca também, porque a gente viu como a burguesia se deu bem com o Bolsonaro. Então, acho que esse é o quadro. Agora, para respeitar aqui os 60 minutos, no meio do caminho tem uma pedra, como disse o poeta Drummond. Ninguém sabe o que vai acontecer. Em 2013, parecia que estava tudo bem, e até o monstro emergir da lagoa. Em 2018 também. Então, o inesperado numa sociedade atravessada por tamanhas contradições, por uma polarização da riqueza e da pobreza, e com políticas sociais que não pode sequer mitigar o sofrimento humano, nós temos que sair desse processo do fato de que a direita, desde 2013, acusa o sistema de todos os seus males. E a esquerda liberal tenta buscar um espírito republicano e as virtudes. Enquanto nós não sairmos dessa situação, Marco, a direita vai ter todas as vantagens. Ela perde a eleição e ela avança socialmente. E avança socialmente ao ponto de fazer com que Lula, o petismo e as forças chamadas da esquerda liberal se adotem posições mais conservadoras. Dou um exemplo categórico sobre a segurança pública. Nós vamos fazer uma eleição que a repressão e o simples punitivismo... Eu vi o mapa da violência ano passado, são 40 mil mortes violentas, já chegamos a 60 mil, a 40 mil agora, por ano. É um drama, que a morte está banalizada no Brasil. Então, nesse contexto, nós temos que sair dessa armadilha. A esquerda tem que voltar a ser uma esquerda radical, que recolha a iracúndia do povo e coloque o horizonte do socialismo e que eu chamo da Revolução Brasileira. Esse encontro é fundamental para que uma polarização eleitoral ganhe densidade e sentido para as massas. Nildo, nós chegamos ao final desse programa. Um abraço, Normando. Muito obrigado por ter aceitado participar desse Trilhas da Democracia, que acabou, por coincidência, ocorrendo no dia desse bombardeio do Irã. Amanhã, às 15 horas, para uma análise da conjuntura política nacional, nós receberemos o economista, professor de economia da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Plininho, que é um contraponto, atenção,
Vocês que viram hoje a crítica do professor Nildo, a tese do Mesaros de crise estrutural do capitalista, amanhã nós temos um compromisso com a pluralidade dentro do campo das esquerdas, né? Um contraponto à divergência aberta pelo professor Nildo com a defesa. O Plinio começa, não é, Normando? Começou a sua análise da conjuntura política nacional com uma análise estrutural, né? E se utilizando de Mesaros e da tese da crise estrutural do capitalismo, se bem que, já deu uma palhinha, um spoiler, né? Ele concorda com o Nildo por ter afirmado, o Plínio, né, de que, na verdade, no Brasil existem duas candidaturas da burguesia para a eleição de 2026. Não percam amanhã, Nildo. Nós nos veremos antes do lançamento pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina do livro do Robson sobre o imperialismo. Nós teremos outros encontros, hein? Você será convidado aqui no decorrer de 2026. Mais uma vez, antes de finalizar, quem estiver na região metropolitana do Recife, lançamento e debate do livro Capitalismo e Colonialismo, de Marx, com textos de Marx, quarta-feira, 4 de março, 19 horas, no auditório do curso de odontologia da UFPA. Mais uma vez, Normando, um grande abraço. Grande abraço, Nildo, muito obrigado. Um abraço, Nildo, foi um prazer. Na luta. Que a gente passa aqui de 400 aparelhos conectados nos acompanhando, e o Trilhas, então, volta amanhã. Volto a dizer, isso é muito importante, sempre defendendo e dialogando com diversos setores do campo das esquerdas, porque esse é o caminho do diálogo, do aprofundamento do diálogo. Uma boa noite à nossa audiência.